estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Como vocês estão? Tudo certo? Eu sou a professora Susan dos Anjos e essa é mais uma aula de cidadania e civismo. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante que é o aprendizado. Como eu aprendo? Vamos refletir sobre como se constrói as diferentes formas de aprender. Vamos pensar sobre isso? Quero começar aqui, então, com os objetivos da aula de hoje. Compreender as diferentes formas de aprender. E agora, uma reflexão a partir da parábola do aprender. Vamos conhecer essa parábola? Um milionário excêntrico que queria ser sábio resolveu fazer uma viagem à Índia para contatar um guru. Lá chegando, foi até um castelo nas montanhas, onde encontrou um homem sábio. Aproximou-se e disse: "Senhor guru, eu quero ser sábio." O guru sorriu diante da solicitação direta do milionário e, com a voz pausada, disse: "Pois não. Isso não tem nada de difícil. Aliás, o senhor chegou em um momento muito importante, pois estamos exatamente na hora do chá. O senhor aceitaria uma xícara de chá?" O milionário prontamente aceitou e o guru pegou uma xícara e começou a servi-lo. Foi enchendo, até que o chá começou a transbordar. O milionário, espantado com a cena, disse: "Cuidado, está transbordando." O guru olhou para o milionário sem cessar de colocar o chá na xícara e respondeu-lhe: "Eu sei, esta xícara está exatamente como a sua cabeça. Ou seja, enquanto não tirar o que tem dentro dela, nada de novo conseguirá aprender." Olha que reflexão importante. Então, para aprender, primeiro, precisamos nos despir dos nossos preconceitos, da nossa soberba, da nossa arrogância diante da ideia de que já sabemos de tudo, para que esse conhecimento me importa? Então, para aprender, precisamos ter a humildade de reconhecer que não somos donos da verdade e que sempre cabe um pouquinho mais de conhecimento. A nossa xícara, ela nunca vai transbordar a partir do momento em que a gente se empodera dessa capacidade de aprender cada vez mais e compreender a importância de aprender. Vamos refletir mais um pouquinho sobre essa parábola? Explique a frase final do guru. Na parábola do aprender, esta xícara está exatamente como a sua cabeça, ou seja, enquanto não tirar o que tem dentro dela, nada de novo conseguirá aprender. O que será que esse guru quis dizer com essa ideia? Pensem um pouquinho, anotem aí no caderno e já retornamos com uma sugestão de resposta.
aí, vocês conseguiram responder? O que será então, que ensinamento que esse guru nos deixa com essa ideia de que para aprender nós precisamos primeiro esvaziar a nossa cabeça? O que ele está dizendo com isso? Vou deixar aqui para vocês uma sugestão de resposta. Claro que essa é uma resposta pessoal, mas deixo aí alguns encaminhamentos. Quando o guru diz que devemos esvaziar as nossas cabeças para aprender cada vez mais, ele se refere ao fato de que nenhum conhecimento é o suficiente. Devemos sempre estar dispostos a repensar nossas opiniões e preconceitos, estudar, aprender. Pense nisso. Então, muito importante, já que estamos iniciando uma reflexão sobre a importância de aprender e as diferentes formas de aprendizagem, por que não refletir sobre a nossa relação com o conhecimento? Você sabia que as pessoas aprendem de formas diferentes? Alguns aprendem lendo, ouvindo, observando, debatendo ideias, outros realizando experiências, buscando recursos visuais. Você já pensou sobre isso? Como você aprende? De que forma que você sente que é mais adequado o seu aprendizado? É lendo, é ouvindo, é buscando um vídeo na internet, é escutando o que o seu professor, o que a sua professora dizem? De que forma que você constrói o seu conhecimento? Para que você possa refletir sobre isso, deixe a sugestão aí nesse QR Code apontando o seu celular. Você consegue fazer um teste e descobrir o seu estilo dominante de aprendizagem. Lembrando que nós transitamos entre diferentes possibilidades de aprender, mas descobrir como aprendemos melhor é muito bacana para que a gente entenda quais metodologias de estudo são mais interessantes em cada caso, certo? A teoria das inteligências múltiplas indica que cada indivíduo tem uma forma particular de aprender. Neste sentido, o autoconhecimento, a autorreflexão é essencial para que cada um descubra a sua forma de aprender e as técnicas de estudo mais indicadas para cada caso. Vamos conhecer então alguns tipos principais de aprendizagem. Obviamente, a teoria das inteligências múltiplas coloca que as pessoas transitam e apresentam múltiplas inteligências ao longo das suas vidas, das suas vivências. Então, o mais interessante é a gente observar com esses diferentes tipos de aprendizagem aquilo que cabe para cada um de nós e entender que nós precisamos desenvolver também outras habilidades, outras competências, instigando aquela aprendizagem, aquela inteligência que está adormecida lá dentro de nós. A primeira delas é a aprendizagem de tipo espacial. Nessa aprendizagem, os estímulos visuais são fundamentais para a absorção dos conteúdos. Nesse sentido, as pessoas que têm uma aprendizagem espacial devem buscar estudar por meio de gráficos, slides, ilustrações. Então, é muito legal buscar recursos visuais, um vídeo, uma imagem, enfim, uma tirinha, algo que te remeta ao conhecimento espacial, um mapa, tá? Então, bem bacana aí se envolver, buscar métodos de estudos adequados a essa inteligência. A aprendizagem físico-sinestésica é aquela em que há uma aprendizagem diretamente ligada à atividade corporal do indivíduo, ou seja, seus movimentos e sensações enquanto uma ação é executada. Isso significa que o aprendizado ocorre com a prática. Daí muito legal fazer atividades práticas, colocar a mão na massa. Sabe quando o professor pede, escrevam aí, façam essa atividade, façam essa experiência, mão na massa? As pessoas que têm um tipo de aprendizagem físico-sinestésica, elas adoram, elas aprendem, elas se envolvem no seu processo de conhecimento e isso é muito legal.
Tem pessoas que têm uma aprendizagem mais interpessoal. Isso significa o quê? Que a inteligência interpessoal tem a ver com a interação com outras pessoas. Isso é a habilidade de lidar com elas, entendendo as suas intenções e as suas aspirações. Trabalhar em grupo, são aquelas pessoas que ficam felizes da vida quando o professor passa um trabalho em grupo, ele se envolve com os colegas, ele pergunta, ele debate, ele expõe ideias, ensina. Então essas pessoas que têm uma inteligência interpessoal têm a capacidade ali de lidar com outras pessoas e de aprender na coletividade. Isso é muito legal. Trabalhar em equipe, que tal formar grupos de estudo, grupos de leitura? Muito bacana sempre se envolver com outras pessoas para a construção do conhecimento. Porém, há aquelas pessoas que têm uma abordagem intrapessoal. É o contrário, então, da interpessoal. Intrapessoal é aquele coleguinha que levanta a mão assim quando a professora pede um trabalho em grupo e fala: posso fazer sozinho? Por quê? Porque ele aprende melhor sozinho. Estudantes com inclinação para esse tipo de aprendizagem se saem melhor em atividades individuais. Dessa forma, os momentos de estudo são aproveitados com mais eficiência, já que podem focar nas próprias dificuldades e nas próprias metas. Então, esses estudantes, não é que eles não gostem de conviver com as outras pessoas, é que eles aprendem melhor quando eles leem um texto, quando eles estão sozinhos ali buscando desenvolver as suas habilidades, alcançar os seus objetivos. Essa é a ideia. Então, eles preferem os trabalhos individuais, sozinhos, a reflexão individual, tá? Então, claro que é importante a pessoa que gosta de fazer trabalho em grupo, às vezes também fazer uma atividade sozinho. E esse que gosta de um trabalho intrapessoal, sozinho ali, com a sua subjetividade, também desenvolver a sua parte de convivência com as outras pessoas. Vamos aqui para um exercício pensando aí essas diferentes possibilidades, esses diferentes tipos de conhecimento. Sempre que precisa estudar para uma prova muito difícil, Júlia recorre às videoaulas do YouTube. Ela adora, conhece muitos canais interessantes e passa horas aprendendo através dos vídeos. Além disso, Júlia também gosta de se reunir com os amigos para trocar ideias sobre o que estão aprendendo na escola. De acordo com essa descrição, que tipos de aprendizagem são predominantes em Júlia? Então, reparem aí nessas características que o texto nos apresenta e descrevam quais são as aprendizagens, as inteligências que são predominantes nessa garotinha aqui que gosta bastante de estudar assistindo os vídeos do YouTube. Vou deixar vocês pensarem por um instante, já retornamos com a resposta.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Essa estava fácil, né? Então, a Júlia gosta de estudar assistindo os vídeos do YouTube, também gosta de se reunir com os amigos, trocar ideias, trocar lições. Que tipo de aprendizagem, então, que ela esboça ali com mais facilidade? Quais são as aprendizagens predominantes em Júlia? Vamos aqui, então, para a nossa resposta. Júlia tem um estilo de aprendizagem espacial e interpessoal. Aprende com recursos visuais, como as videoaulas do YouTube, e também através da troca de ideias com os seus amigos. Então, espacial, porque ela busca esses recursos visuais para a sua aprendizagem, no caso são os vídeos no YouTube, e interpessoal, porque ela gosta dessa troca, ela aprende mais quando está envolvida ali com os seus amigos, trabalhando em grupo, discutindo os temas, as aulas que ela assiste. Então, ela apresenta essas habilidades, certo? Com predominância. Mais um tipo de aprendizagem interessante para a gente conhecer, a aprendizagem linguística. A aprendizagem linguística proporciona ao indivíduo uma maior inclinação para se expressar, tanto na língua falada quanto na escrita, bem como para aprender outros idiomas. Pessoas com essa aptidão conseguem se comunicar com facilidade, articulando ideias e transmitindo-as por meio de palavras. Muito bacana para melhorar, potencializar essa habilidade, ler, escrever bastante, fazer anotações das aulas, usar os flashcards, lembram das dicas de métodos de estudo? Então, usar aqueles cartões com anotações básicas, simples sobre a sua aula, já que você gosta de escrever, de ler, muito bacana potencializar ainda mais isso, desenvolvendo outras habilidades. E a aprendizagem lógico-matemática. Pessoas com esse tipo de aprendizagem têm grande facilidade para lidar com os números e pela presença do raciocínio lógico, por meio do qual é possível identificar padrões e, assim, encontrar a solução de problemas. Resolva desafios e estimule a mente. Pessoas com aprendizagem lógico-matemática gostam muito de resolver problemas, situações problema, lidar com números, a matemática entra aí, as fórmulas. Então, são essas pessoas que têm uma aptidão maior para isso, certo? Pessoas com habilidade musical, que é mais um tipo de habilidade interessante, têm uma audição apurada, que é muito útil para compreender textos, especialmente quando transmitidos de forma verbalizada. Por isso é legal buscar podcasts, ler em voz alta. Quando você lê em voz alta, você escuta a sua própria voz, você escuta os ensinamentos ali, as lições 2 vezes. Então é muito legal, você trabalha o cérebro ali de uma forma muito mais potencializada. Então, bacana pensar metodologias de estudo aplicadas aos tipos de aprendizagem que você apresenta com predominância. Até que você descubra como aprende melhor, o ideal é ir testando diferentes possibilidades. Pratique, dedique-se aos estudos, observe atentamente como funciona cada método de estudo com você e como você consegue aprender melhor. Veja o vídeo e entenda como aprendemos. Então, apontando o seu celular para esse QR Code, você vai ter uma dica de vários métodos de estudo e como esses métodos de estudo são adequados a cada tipo de inteligência, a cada tipo de aprendizagem. O legal é testar diferentes metodologias, é pensar como eu aprendo. Se sabemos que aprender é tão importante, então nada melhor do que desenvolver essa capacidade de aprender melhor, certo? Vamos para a nossa revisão da aula de hoje. Hoje refletimos sobre o fato de que cada pessoa tem uma forma de aprender e, portanto, é importante fazer uma autorreflexão sobre como podemos aprender melhor e pensar também os métodos de estudo aplicados a cada aprendizagem. Eu agradeço vocês pela participação na aula de hoje. A gente fica por aqui e espero numa próxima. Tchau, tchau!